Muito boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Vamos para o nosso exercício, para a nossa tarefa, para o nosso aprendizado, porque nós no Espiritismo já descobrimos o que diversas outras pessoas em outras religiões também, que a assistência espiritual que a gente busca nas religiões, ela começa e se desenvolve a partir da nossa atitude, a partir do nosso sentimento e do nosso entendimento. Por isso das palestras, por isso dos cursos, por isso dos estudos, das leituras que tanto caracterizam o Espiritismo perante outras religiões, porque aqui nós estamos no território da fé raciocinada e, ao contrário do que se pensa, do que se traz de outras tendências, fé não é um dom que algumas pessoas têm e outras pessoas não têm. E porque essa até é uma postura que nos deixa imobilizados, porque se você nasceu sem o dom da fé, você não tem mais, e a fé é tão importante para todas as coisas que acontecem, então você está destinado ao fracasso, não é? No Espiritismo, por ser fé raciocinada, nós entendemos que nós podemos desenvolver a nossa fé, desenvolver o nosso entendimento de como as coisas andam, de como Deus funciona, de como o bem se rege no desenvolvimento da vida. E é por isso que a gente sempre que conclama as pessoas ao estudo, especialmente da codificação espírita, ao estudo também, é muito importante participar de grupos de estudo, de cursos, trocar, conversar, dialogar em alto nível para a gente poder cada vez mais entender como funciona a vida. Eu brinco que se a gente bate o carro e vê no outro carro um adesivo da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, você fala, arrumei encrenca para minha cabeça. Porque é claro que o cidadão que conhece as leis, que sabe como funciona o mecanismo de uma sociedade, ele é mais protagonista, ele é mais dono do seu destino, ele tem condições melhores de discernir, decidir em sociedade. E assim também é no mundo espiritual. Nós, para podermos ser mais livres, mais donos do nosso destino, mais protagônicos, mais agentes da nossa vida, a gente precisa também conhecer as leis de Deus. Quando você estuda o Livro dos Espíritos, você vai ver que praticamente todo ele é montado em cima das leis, as leis que regem o funcionamento da vida. Porque a vida funciona por leis, e não é só a lei do karma, como se diz, importando a palavra em sânscrito, mas a lei de causa e efeito, a lei do progresso, a lei até da destruição, que ajuda a gente a entender todas essas catástrofes naturais, as guerras, as tragédias, que tanto nos abalam. Hoje a gente fica meio refém da televisão e a cada dia leva uma sacudida, porque não está preparado para entender esse ritmo e esse funcionamento da vida. É muito importante que a gente aprenda a fazer isso, inclusive para os terremotos pessoais, porque todos nós estamos sujeitos a conflitos em família, desemprego, brigas, doenças graves, ingratidões. Quem não passa por isso em família, A gente brinca que os Waltons não passavam por isso, Antes de dormir sempre tinha lá, boa noite Mary Ellen, boa noite John Boy. A gente brinca no serviço social também que tem uma família doriana, aquela que acorda desde cedinho, todo mundo rindo, um passando a coisa para o outro, todo mundo se olhando. E isso, infelizmente, na realidade é muito diferente. E nós precisamos estar preparados para a vida, senão a gente quebra. Hoje, nós fomos chamados pelo livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel, que orienta a
a nossa participação para entender a nossa postura perante a evolução. Como tem sido a nossa postura perante a evolução? Jesus critica os discípulos no seu tempo porque eles se mostram incapazes de entender as menores coisas e já querem entender grandes coisas. E ele fala: mas se vocês não entendem nem as coisas mínimas, como é que já querem entender o que está lá adiante? Né? Quem aqui já não foi com uma criança num espetáculo de balé, por exemplo, ou num jogo de futebol, e o garoto ou a garota aponta a bailarina, o jogador, e fala: eu quero ser que nem ele? Como se fosse possível uma criança sair da posição infantil para já entrar no campo, para já subir no palco, porque é fácil. Afinal de contas, ser uma bailarina é só uma questão de uma roupa adequada. Ser um jogador de futebol é só comprar o uniforme e entrar em campo. Na cabeça infantil é mágica. Rubem Alves, que é um grande pensador na área da educação, ele fala que se os educadores não fizessem mais nada, e aí educador não é só professor, é pai, mãe, todo mundo que se coloca numa postura de fomentar, de ajudar alguém a crescer. Se nós não fizéssemos mais nada nessa posição e apenas conseguíssemos mostrar para uma criança que existe um processo entre o que a gente tem hoje e o que a gente quer alcançar, e que esse processo exige, no caso da bailarina, muita técnica, muito treinamento, muito suor, e mesmo dos jogadores de futebol a mesma coisa. Então, esse pensamento infantil precisa ser quebrado por qualquer educador. Se ele cair na armadilha que mais se cai hoje na postura de educar uma criança, que é mimar. Mimar o que é? É dar para a criança, ou fazer a criança acreditar que ela pode ter o que ela quiser. Vai no supermercado e fica o tirano do supermercado, aquele bracinho só catando coisa e colocando dentro do carrinho. É o tirano, ele quer tudo. Pais se matam, fazem crediário para dar presente para filhos, fica pagando às vezes o ano todo, às vezes mais do que isso, porque são os tiranos de supermercados, os condutores das nossas vidas. Eles hoje, por quê? Porque não tem noção de processo, não tem noção do dinheiro, não tem noção do que custa fazer uma coisa, não só de dinheiro, mas do que custa, do que carece, do que necessita para a gente sair daqui para chegar até lá. Eu, como assistente social, não me canso de orientar pais, avós, da importância que eu vejo na mesada, por exemplo. A mesada é uma das maneiras da criança saber que dinheiro tem limite. Dinheiro não dá em árvore. Não é só falar, eu quero que as coisas venham e acabou, resolveu tudo. Se ela quer uma coisa que está além do que ela consegue comprar, ela precisa fazer o quê? Economizar. E isso, se você falar com alguém que está trabalhando com cultura econômica, com educação econômica, educação financeira, hoje são muitos os viciados mesmo, que vão para grupos de autoajuda, que são consumidores compulsivos, que são escravos do cartão de crédito, que não conseguem escapar da arapuca que foi montada na cabeça deles e da qual eles não conseguiram se reformular. Qual é a arapuca? É só querer. As crianças crescem, os adultos, os adolescentes e pessoas maduras crescem sem noção de processo. Isso parece uma coisa teórica, parece uma coisa sem importância, mas não é não. Hoje as pessoas ganham pequenos recursos e já querem, sabe fazer o quê? Com pequenos recursos? Primeira meta de um office boy quando ganha o primeiro salário
primeiro dinheiro de um jogador de futebol, primeiro dinheiro de um pagodeiro, eles caem na cultura da ostentação. Tenha dinheiro ou não tenha, eu faço um crediário, eu compro coisas que aparecem. Um office boy, os primeiros salários dele são para comprar um tênis que apareça. Tênis fosforescente, se for possível, com luz, com tudo que for possível. Ele precisa ostentar, é uma cultura muito forte. Quem pode ostentar com tênis, vai ostentar com tênis. Quem pode ostentar com uma Ferrari, vai comprar uma Ferrari. Quem pode ostentar comprando um jatinho, vai comprar um jatinho. E assim a gente vai alimentando uma relação desequilibrada. E a gente hoje quer conversar sobre esse desequilíbrio. Que desequilíbrio é esse? Nós temos a realidade espiritual e a realidade material da vida. Isso é ensinado pelos espíritos para Kardec, que o todo universo é montado em cima de dois princípios, o princípio material e o princípio espiritual, e tudo progride. Não é pecado. A ambição por si só não é pecado. Querer progredir não é pecado nenhum, ao contrário. Quem quer ficar parado perante o mundo em movimento é que se adoenta, é que briga com a vida. Ficar parado é doença. Então não é problema nenhum querer crescer, querer melhorar. Mas melhorar no quê? E melhorar como? Para conseguir dinheiro, por exemplo, quais são os caminhos que a gente consegue dinheiro? Trabalhando ou, nós estamos em épocas de corrupção. Fica claro que você tem dois caminhos para conseguir dinheiro: ou você trabalha, ou, e no caso de você conhecer um garoto que vem de uma favela, ele tem os modelos muito claramente colocados. Ele tem um amigo dele que é um amigo da ostentação, está sempre com roupas chamativas, as pessoas têm ele acha que uma admiração por ele, mas não é medo, porque o rapaz anda sempre com um volume na cintura e todo mundo sabe que ele é do tráfico, e ele consegue dinheiro, consegue meninas, consegue um monte de coisa, e ele olha para dentro de casa e vê o pai e a mãe dele trabalhando há muito tempo para ganhar R$1.000, R$1.500, e aquela vida apertada, aquela dificuldade, aguentando o chefe, aguentando o ônibus, aguentando humilhação. E aí o que ele pensa? Vou direto para o muito dinheiro, para o poder, para o glamour, para a celebridade, para a ostentação, ou vou, certo? Acumular, sobreviver a duras penas. Eu vou ser cigarra ou vou ser formiga? Esses modelos, eles são muito claros para a gente, e a gente precisa pensar na gente mesmo, porque nós dentro da gente temos os dois a essa altura. Nós não somos mais criancinha, mas espiritualmente nós temos uma criancinha espiritual dentro da gente também. Mesmo no espiritismo as pessoas vêm e falam assim: eu queria ver. É muito bacana ver espírito, então eu quero ver espírito. Ele acha que só vai ver anjo. Que bacana, eu vou ver espírito. Gente, se a maioria dos espíritos encarnados, que somos nós, tem, digamos assim, uma baixa estatura espiritual, são primitivos, são violentos, quem você acha que vai ver se você adquirisse a visão espiritual agora e visse tudo? Você vai ver mais anjo ou vai ver mais bandido? Ora, especialmente porque estão grudados aqui na Terra, vivem aqui na Terra, porque o umbral começa aqui mesmo. Exatamente os espíritos que precisam da Terra, que são dependentes da Terra. Quem é o espírito dependente da Terra? É aquele espírito que precisa do álcool, que precisa do tabaco, que precisa do sexo, e que não tem como, sem o corpo mais materializado, suprir as suas carências no mundo espiritual. Aí ele faz o quê? Vampiriza. E ele vampiriza onde?
Aqui na terra, obviamente. Ah, não tem espírito bom na terra? Tem, mas eles vêm em missão, eles vêm em excursões de ensinamento, de estudos, de serviço. Aqui, nessa casa, certamente tem uma série de espíritos que vieram hoje a serviço da casa, do trabalho e a nosso serviço. Eles estão nos acompanhando para nos ajudar a distinguir o que a gente precisa aprender. Mas aprender, processo. Nós precisamos ser os professores, a criancinha espiritual ingênua e imediatista que também tem dentro da gente. A gente também quer as coisas para anteontem. A gente também quer que as coisas aconteçam. A gente também reza, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso ritmo. Você nunca percebeu que na tua família as brigas muitas vezes acontecem por causa disso? Às vezes as pessoas brigam por querer a mesma coisa, mas só que uma quer mais rápido e a outra quer mais devagar. Ou mais comum ainda, essa que quer que tudo que é necessário fazer para que a coisa aconteça seja feito por essa. E essa aqui é a mesma coisa, só que o contrário. Porque todo mundo tem ideia para os outros, né? Ah, tive uma ideia para você fazer. Todo mundo tem uma ideia para o outro fazer. Pouca gente tem ideia para ele fazer, para ele caminhar, para ele crescer. E essa maturidade que o educador, que o professor tem perante o aluno, que é uma criança, a gente, ao invés de trazer um aspecto cronológico da coisa, a criança tem 7, 8, 10 anos, o professor tem 25, 30, nós estamos trazendo para a maturidade espiritual. Todos nós trazemos dentro de nós a criança e o educador precisa ser reforçado. Esse educador precisa estar dentro da gente, precisa estar forte para ele entender que evolução, que felicidade, que crescimento só pode acontecer se tiver embasado aqui dentro. Que tudo que parece lá fora, tudo que ostenta lá fora, mas que não tem alicerce aqui dentro, Jesus fala que é como a casa que é construída sobre areia. A casa construída sobre areia, ela fica bonita, que nem a casa construída sobre a rocha. As duas ficam bonitas. Você vai lá e constrói e fica aquele casarão bacana. Mas e no decorrer do tempo? Se sustenta? Como fica a casa construída na areia? Qualquer situação ela já começa a apresentar rachaduras, a apresentar precariedades. O nosso projeto também, o projeto hoje dominante na terra de ostentação, de mostrar, de autoexaltação, de idolatria, ele também não se sustenta. Vamos olhar os ídolos, gente. Aonde você quiser, os ídolos se desmancham. Você pega os ídolos, parece que eles se desmancham na tua mão. Michael Jackson, Madonna, Simone, a lista de ídolos destruídos pela idolatria é enorme. Essa Wine, Cássia Eller, meu Deus do céu, é muita gente. É quase impossível você ser um ídolo e conseguir se manter, ter mínima saúde mental sendo um ídolo. Muito difícil. Então, a idolatria, o consumismo, a ostentação vai fazendo uma diferença. E essa diferença, por exemplo, pode parecer como quando você vai dar um presente para uma pessoa e o presente bem meia boca. Mas você, para compensar, você põe um embrulho. Mas um embrulho lindo, com papel brilhante, bacana, com um laço gigante. Só que aí a pessoa que recebe aquele embrulho, recebe 10 embrulhos, vê aquele com papel, com laço, não sei o que, ele vai falar, opa, é esse que eu vou abrir primeiro. Ou vocês nunca foram criança? Ora, a gente pega aquele e vai naquele, e vai. Aí abre, tem uma merrequinha no presente, sem graça nenhuma. Somos nós. O que a gente não faz para ser bonito? Nós estamos na época em que as mulheres, especialmente, mas os homens também, estão morrendo por quererem ser bonitos.
para uma mesa de cirurgia e morrem. Ou, mais patético ainda, de tanto fazer plástica ficam feios. Como é que é? Fazem tanta plástica, mas tanta plástica que ficam feios. Pode um negócio desse? Porque a gente está desequilibrado, a gente quer o embrulho do presente. Jesus foi amplamente desacreditado no seu tempo. Primeiro falava assim, de onde ele vem? Ele vem da Galileia. Mas da Galileia nunca teve um profeta. O que pode vir de bom da Galileia? Lá não é região para vir nada de bom. Aí olhavam para ele, só rodeado de pobre, pregando para leproso, prostituta, pescador. Gente, não tem condição. Não tem, isso aí não vai para frente. Esse é Messias nada. Messias nada. Não tem condição. Já havia então discriminação social naquela época? Evidentemente. Se Jesus viesse hoje, a comparação dele seria nordestino. Evidentemente negro. E talvez mulher. Ou gay. Isso deve estar escandalizando alguém. Eu não quero dizer que Jesus era gay, estou falando que Jesus veio com uma minoria, como um desprezado, como um ninguém, como um nada. E esse dilema entre o reino da terra e o reino do Espírito, ele é maravilhoso da gente entender. Gosto muitíssimo da passagem de um dos melhores livros espíritas da história. Eu gosto muito de Paulo Estevão, mas também um livro maravilhoso da Lavra também, de Emmanuel e Chico Xavier, é Há 2000 anos, que mostra um poderoso da terra, um dos símbolos máximos do maior poder da terra, daquele tempo e de vários séculos, que era o Império Romano. No Império Romano, os mais poderosos eram os senadores. Senadores, não tinha CPI naquele tempo, não tinha Petrobras, né? Então eles eram bem poderosos. Polícia Federal. E aí eles, um senador todo poderoso, símbolo máximo do poder, do maior poder da terra, se depara com um problema que o prestígio, que o dinheiro, que a posição social dele não consegue resolver. A sua filha está muito doente. Ele chama e contrata e traz médicos do império inteiro e não consegue nada. Como a situação estava declinante, estava acelerando muito, e ele amava muito a filha, ele ouviu o conselho de um dos médicos que falou assim: vai para Galileia, lá tem um clima muito bom e quem sabe te ajuda na tua filha. E ele foi lá e comprou uma ampla vivenda à beira do lago de Genezaré, na cidade de Cafarnaum. E ali ele ficou. E efetivamente no início, assim que mudou, a filha dele ficou muito melhor, deu uma melhorada boa, mas logo em seguida passou a declinar novamente. Declinou, até que os médicos falaram que ela estava desenganada. Era uma questão de dias. O pai desesperou-se. Não tinha mais o que fazer. O homem superpoderoso diante da morte vira o quê? Igual a todos os outros. Porque essa aparência de onipotência, essa aparência de poder tudo, na prática, diante da morte, vira nada. E ele estava reduzido ali no leito de morte da filha a nada. E ele implorou para a filha: filha, fala o que você quiser. Fala o que você quiser que eu te dou. Eu mando buscar, eu compro, eu arrasto, eu faço o que você mandar. E ela, que tinha conversado muito com as suas próprias criadas, naquele tempo de Cafarnaum, ela falou assim: eu quero o Rabi da Galileia. Aí o senador falou assim: puxa, me peça qualquer coisa. Você vai me pedir para trazer um mendigo, para trazer uma pessoa da cultura dominada, porque a Judéia era dominada pelo Império Romano.
E era uma pessoa pobre dentro dos dominados, quer dizer, duplamente discriminado. Era um ser abjeto que não tinha a menor importância para a cultura dominante, para os elitizados. Mas a filha dele insistiu, estava no leito de morte, e ele tinha empenhado a sua palavra: fale o que você quiser que eu lhe dou. E aí ele não tinha como. Vou voltar atrás da minha palavra perante a minha filha que está morrendo? Não tem como. Mas também não tem como eu, um senador romano, aparecer à luz do dia para falar com esse mendigo, com esse enganador do povo. Não posso. E ele, na sua mente muito inteligente, o senador Públio Lentulus, encontrou uma saída. Eu vou até o local onde Jesus sempre prega, mas vou num horário onde ele não está. E aí eu resolvo tudo. Porque falo para minha filha que vou atrás da pessoa, mas eu fui lá e não encontrei. Não é um ardil interessante? E ele resolveu isso e foi até lá, para não só ir e voltar muito rápido. Ele foi ali e sentou ali debaixo da árvore onde Jesus pregava. Mas era um horário que não tinha ninguém, e ele ficou ali. Mas não sabe o que aconteceu. Ali ele não sabe se dormiu, se desmaiou, ele não sabe o que aconteceu com ele. Ele sabe que ele olhou para o céu e o céu se abriu e uma figura para ele que ele nunca tinha visto, um homem barbudo, com olhos lúcidos, com bondade, mostrando no coração, se apresentou para ele e falou assim: por que, senador? Por que nesse horário? Por que o senhor não teve coragem de me buscar de cara limpa, à luz do dia? O senhor está tendo uma chance única na sua vida. Se o senhor me reconhecer, se o senhor testemunhar, se o senhor se integrar ao bem agora, a sua vida vai se transformar. Mas o senhor é livre. Se o senhor não quiser, só daqui a 2000 anos que o senhor vai poder retomar a sua ascensão espiritual, trabalhando comigo. E o senador acordou, meio espantado. Antes de acordar, Jesus falou para ele que a filha dele ia ser curada. Mas não por ele. Ia ser curada por causa da esposa dele, que era portadora de uma fé robusta, era uma pessoa de uma simplicidade, de uma pureza muito grande. E ele voltou em casa e estava a sua filha em ótimas condições de saúde. Em poucos dias ela estava completamente curada. E ele atribuiu a cura a ele mesmo, aos médicos que ele chamara do reino todo, e que tinham feito todos os tratamentos e que só deu a cura naquele momento. Ele conseguiu a cura da própria filha. A história é muito bonita, tem 1000 meandros, não cabe numa palestra, né? Mas a chance entre Públio Lentulus e a filha dele, a postura de cada uma delas, a postura da mãe da filha de Públio Lentulus, da esposa de Públio Lentulus, que se aderiu depois ao cristianismo e foi morrer num circo, assassinada e perseguida pelos romanos, ou seja, pelo partido do marido, que viu na hora a sua esposa ser assassinada no circo. Esses modelos, eles estão todos dentro da gente, porque afinal de contas a gente também ambiciona o conforto material, a gente também ambiciona a celebridade e o poder do mundo. A gente também fica frustrado quando não consegue comprar uma coisa, quando não troca o carro e o irmão troca, quando não consegue ter uma roupa e que a cunhada conseguiu ir num casamento muito melhor, com uma joia ou alguma coisa assim. Nós também nos sentimos menos, nós também estamos imersos no reino da matéria e na lógica prostituinte da matéria. Nós estamos também vendidos. E temos os dois dentro da gente. Qual dos dois? Como a filha dele estava diante da morte não tem jeito. Quando você se defronta com a morte, você vai dar importância para o quê? Para a cor do carro que você queria comprar?
Vai dar importância para essas coisas menores, para o vestido que você queria ter tido? Não, você chama os seus amores. Se eles estão falecidos, você quer que eles venham do mundo espiritual para te ajudar. Se estão aqui, você quer todos os seus falecidos, todos os seus amores perto de você. Ali você sabe, diante da morte você sabe o que é realmente importante. Será que a gente precisa morrer para descobrir qual é a coisa mais importante? Aí é trágico, meu amigo. Aí é trágico, porque você só vai descobrir o sentido da vida na morte. Ou seja, já jogou fora a tua vida do mesmo jeito. Você só vai descobrir depois da porta arrombada, quando não tem mais nada para fazer. Será que não dá para a gente dar uma arrumada nisso? Será que não dá para a gente reprogramar e perceber que nós precisamos dar importância para o pouco para chegar no muito? Chico Xavier, quando fala da mediunidade, ele exalta a mediunidade da vassoura. Que todo mundo quer ser psicógrafo, todo mundo quer ser médium, todo mundo quer ser passista, presidente de escola, presidente de centro, palestrista, mas pouca gente quer a mediunidade da vassoura. Pouca gente quer a mediunidade da vassoura. Que é, depois que todo mundo sai, empunhar de Itacuja e limpar. Ele falava que o apelido dele de verdade não era Chico, era Cisco, porque ele era um cisco perante as outras pessoas. Ele falava que o espiritismo era uma carroça que era dirigido pelos espíritos condutores, pelos guias dele, e que ele era o burro da carroça. Nós aprendemos no espiritismo que tudo que a gente faz em parceria. O que mais se exaltar, o político que mais se exaltar, o rico que mais se exaltar, o talentoso, a Gisele Bündchen, o Neymar, todos os ídolos que se acharem grande coisa, eles têm uma enorme responsabilidade, eles vão ser chamados à responsabilidade. O que você fez, lembra da parábola dos talentos? O que você fez, o que Deus te emprestou, o que você fez das possibilidades, eles vão ser muito mais chamados que a gente, fala a verdade. Quantos milhões de dólares você tem? Então, quem tem pouco, a quem muito recebeu, mais será cobrado. E tem certeza você que você quer ser cobrado muito? Que você saberia realmente o que fazer? Na fila da Mega Sena você fala que saberia. Mas será que o teu projeto de ser milionário também não inclui os mesmos projetos de todo mundo? Se você ganhasse 40 milhões hoje, você acha que você conseguiria ser muito diferente do que todo mundo faria com 40 milhões? Você não compraria também carros, não faria viagens, não ostentaria, não faria um monte de coisa que todo mundo está fazendo? Será que você é tão diferente assim? Será que a gente está preparado para o poder que a gente quer? Nós queremos muito poder, nós queremos muitas possibilidades, muito dinheiro, mas será que nós temos cacife para isso? Saberíamos o que fazer com isso? Provavelmente não. Se nós soubéssemos, a ferramenta estaria na nossa mão. Deus nos daria para quê? Para a gente dar emprego para outras pessoas, para a gente fazer pesquisas sobre as doenças e fazer as coisas funcionarem. Conhece-se empresários no Brasil que se celebrizaram por colocar os seus filhos na própria empresa, mas em condições subalternas, para eles entenderem o que é aprender a gestão de uma empresa e que eu preciso incorporar o ponto de vista do subordinado. Não parece interessante isso? Que quem for bom no pequeno, no dizer de Jesus, vai ser bom no grande. Será que a gente tem essa capacidade? É um desafio para a gente pensar, para a gente dar valor, hoje à noite, amanhã, para as coisas pequenininhas que a vida coloca. A gente, às vezes, quando pensa no encontro com Deus, a gente pensa naquele filme Os 10 Mandamentos. Eu não sei se eu estou muito velho, os mais novos aqui não devem ter nem visto, né? Moisés aparece no Sinai, agora a novela também deve ter mostrado a mesma cena. Quando ele recebe, Deus afasta as nuvens e Deus fala com ele, aquele facho de luz. Será que Deus fala com a gente só assim? Nos grandes atos, com grandes efeitos especiais? Não, Deus fala com a gente nas pequenas coisas, na tua doencinha, em alguma crítica que uma vizinha, que um cunhado faz para você. A vida está te dando toques. Acorda, vamos aprender. Desperta para as coisas realmente importantes. O que uma doença faz? O que um velório faz?
É um convite para você pensar: será que você tem dado importância porque é realmente importante? Será que você precisa que a morte chegue para você despertar das coisas realmente importantes? Ou você, na morte dos outros, você já pode falar: peraí, será que eu não estou no rumo errado? Será que eu não estou dando importância para coisas que não tem? E se a gente conseguir descobrir isso, ainda hoje, se a gente descobrir hoje, não precisa nem do velório, nem da doença. A gente pode estar descobrindo pela reflexão, pelo pensamento. Nós estamos sendo hoje convidados. Por quê? Pela casa espírita, por palestrista? É claro que não. Nós estamos sendo mais uma vez convidados por Jesus. Jesus está nos chamando à razão. Está nos chamando a entender que há um reino desse mundo, sim, mas que o reino dele não é desse mundo. Que, como as bem-aventuranças colocadas no Sermão da Montanha, os humildes entrarão no reino dos céus. Os simples. Chico Xavier veio passar para a gente que tipo de mensagem, minha gente? Se não da simplicidade, se não da humildade. Buda, Francisco de Assis, todos os luminares passaram as mesmas informações, mesmos exemplos, não é só pregação, mesmos exemplos, e nós não temos conseguido aprender. Mais uma vez nós estamos sendo chamados, não é só vocês, eu não estou falando para vocês, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Eu estou tentando aprender a ideia da simplicidade. Será que a gente precisa de tanta coisa? Será que a gente precisa de tanto dinheiro para ser feliz? Talvez não. Talvez a gente possa finalmente olhar para Chico Xavier, olhar para Francisco de Assis, olhar para Buda, para Gandhi, para Jesus Cristo, Madre Teresa, Irmã Dulce, e descobrir que a verdadeira elevação, a verdadeira tarefa são os simples. Que quem se exaltar será humilhado. E quem se dispuser a aprender com humildade perante a vida será exaltado. Essa lição já foi dada há 2000 anos. A gente pode finalmente aprender. Obrigado, gente.